a mais uma aula de história. Vamos adentrar aí na unidade 2 com o tema patrimônios históricos e culturais. As pessoas e os grupos que compõem a cidade, o município e o lugar em que vivem. Na página 24 de História, vocês vão estar começando a entender, um pouquinho sobre os patrimônios históricos e culturais, né? Vão observar bem essa cena aí e vão ver o que é exatamente que essa cena está representando. O que é que essas pessoas estão fazendo? Elas estão felizes? Elas estão tristes? Elas estão sentadas? Elas estão cantando? Então, observem a imagem aí. Primeiros passos. As construções históricas representadas na imagem estão bem preservadas? Qual manifestação cultural é representada na imagem? Você conhece alguma manifestação cultural da sua cidade ou município? Pensem aí. Então, gente, aqui nessa imagem está mostrando construções históricas muito bem preservadas. A gente olhando assim, dá pra gente imaginar, né? Quem já foi lá no Pelourinho, em Salvador, essa imagem reflete muito aquele patrimônio cultural histórico do Pelourinho. Se você observar, aí tem uma baiana dançando, tem um rapaz tocando tambor, tem pessoas cheias de colares tocando, batendo palma, dançando. Então, representa muito bem, né, um patrimônio cultural preservado e conservado. A manifestação cultural que é representada nessa imagem, eu acho que é a dança mesmo, né, que é a expressão do corpo, a alegria, a desenvoltura. Eu acho que, na verdade, é um samba de roda. Essa é a aparência que dá que seja um samba de roda. E tá perguntando aqui se a gente conhece alguma manifestação cultural da cidade ou do nosso município. Aqui na nossa cidade, as manifestações culturais, geralmente, que são mais afloradas, mais faladas, mais executadas, é o São João. O São João, a quadrilha, as danças de São João, as brincadeiras, são as manifestações culturais do nosso município. Então, elas são tradicionais no nosso município. Elas acontecem todos os anos. Existem o desfile também das carroças, é outro tipo de manifestação cultural da nossa cidade que acontece todos os anos, né? As quadrilhas, as festas juninas. Então, essas são as manifestações culturais aqui do nosso município, da nossa cidade. Na página 26, nós temos aí os subtítulos Nossos Patrimônios. Vocês vão acompanhar comigo a leitura. Em grande parte das cidades brasileiras existem construções e monumentos muito antigos, que foram preservados até os dias de hoje. Alguns exemplos dessas antigas construções são os casarões, os fortes, as igrejas, os mosteiros, os teatros, as pontes, os coretos e os chafarizes. Diversas dessas construções são reconhecidas como patrimônios históricos. E é responsabilidade do governo preservá-las para que não sejam destruídas ou descaracterizadas. Esses patrimônios são transformados em lugares públicos que todos podem visitar. Os patrimônios históricos representam parte da memória coletiva dos lugares e por isso é muito importante preservá-los. Aí do lado tem a imagem do chafariz da Praça Marília, que fica na cidade histórica de Ouro Preto, em Minas Gerais. Foi construído por um importante artista brasileiro chamado Aleijadinho, em 1759. E é uma homenagem a Marília de Dirceu, personagem do poeta Tomás Antônio Gonzaga. Aí, gente, tem a definição também do que é forte. Fortes são construções destinadas a defender um local, uma cidade.
Os fortes eram comuns no litoral. No passado, eles serviam para defender o território de invasões estrangeiras. Os mosteiros. O que é um mosteiro? É um lugar onde vivem os monges, homens que se isolam e vivem para a religião. E coretos são construções decorativas construídas em praças e jardins públicos para pequenos espetáculos musicais. Quem é Tomás Antônio Gonzaga? Tomás Antônio Gonzaga foi um poeta e advogado que nasceu em Portugal em 1744, de pai brasileiro e mãe portuguesa. Ele viveu em Ouro Preto, Minas Gerais, onde escreveu sua principal obra, Marília de Dirceu, sobre seu amor por uma jovem chamada Maria Doroteia Joaquina de Seixas. O poeta foi acusado de participar da Inconfidência Mineira, sendo deportado para a África. Ele faleceu em 1810, aos 66 anos. Temos aí o desafio. Você conhece algum patrimônio histórico da sua cidade que se encontra em mau estado de conservação? Converse com os colegas e com o seu professor sobre esses lugares históricos que deveriam ser preservados. Gente, eu quero que vocês façam essa sessão de desafio aí. E quando a gente retornar para a sala, a gente vai fazer essa discussão e falar sobre essa descoberta de vocês, certo? Não vou dar resposta, não vou falar disso agora, porque eu quero que vocês pesquisem, perguntem aí para as pessoas mais velhas qual é o conhecimento de patrimônio histórico que eles têm e vejam se na nossa cidade ou aqui no nosso município existe algum patrimônio histórico, cultural que está se destruindo, se acabando, que não está sendo preservado, certo? E quando a gente voltar às nossas aulas, a gente vai conversar sobre isso, sobre a destruição de patrimônio históricos públicos. Apesar de protegidos, alguns patrimônios históricos, como construções, monumentos e até museus, sofrem depressões, furtos ou danos. Quais são os prejuízos desses atos contra esses patrimônios? Então, o que é que gera de prejuízo para esses patrimônios? O roubo, o furto, né? A depredação, os danos, em que eles são prejudiciais para esses patrimônios. Pesquisem sobre isso também. Do lado tem a definição do que é cada uma dessas palavras. Na página 27 temos cidades históricas. Algumas cidades brasileiras são muito antigas, como São Vicente, no estado de São Paulo, Salvador, no estado da Bahia, Ouro Preto, no estado de Minas Gerais e Recife, no estado de Pernambuco. Elas foram fundadas no período em que o Brasil ainda pertencia ao Reino de Portugal, isto é, nosso país era uma colônia administrada pelos portugueses. Essas cidades são conhecidas como cidades históricas. Ao visitá-las é possível encontrar casarões, igrejas e monumentos antigos, que revelam um pouco das características da sociedade da época em que foram construídas. Além disso, temos a oportunidade de entrar em contato com obras de arte desse tempo, como pinturas e esculturas, que ornamentam diversas construções. Uma das marcas de muitas dessas cidades históricas são sobrados coloniais. Eles eram construídos bem próximo um do outro, sem muita distância das ruas e sem espaço para as calçadas. Eles possuíam várias portas e janelas bem altas, e alguns deles haviam pequenas sacadas, de onde os moradores observavam o movimento das ruas. Observe a fotografia a seguir. Aí tem uma imagem de Tiradentes, que é uma cidade histórica que fica no interior de Minas Gerais. Ela foi muito importante no período colonial, porque ao seu redor havia muitas minas de ouro. Salvador também, né? Temos lá o centro histórico, lá no Pelourinho. E existem muitos casarões que são bem semelhantes a essa arquitetura aqui da cidade de Tiradentes, lá de Minas Gerais. Então, assim, essas cidades históricas, geralmente, as arquiteturas delas são muito parecidas.
Aqui bem próximo da gente, nós temos ali na Chapada, que também tem, na cidade de Lençóis, algumas construções que tem essa arquitetura colonial. São aquelas ruas muito estreitas, com aquelas casarões, com várias portas, né? Com sobradinhos. Então, assim, se a gente observar a cidade de Lençóis, também tem essa arquitetura colonial dessa época, né, gente? Então, assim, só é vocês analisarem. Existem muitas e muitas e muitas cidades no nosso Brasil que ainda tem muito da arquitetura colonial, da época do descobrimento do Brasil, quando o Brasil ainda era uma colônia. Tem aí na página 27, jogo rápido, sessão jogo rápido, que vocês também vão fazer, certo? E na próxima aula a gente vai falar sobre reconhecimento dos patrimônios, na página 28 e 29, certo? Então, vamos parar por aqui. Na próxima aula, a gente dá continuidade a esse conteúdo. Tchau!